Fala, minha rapaziada, física disruptiva na área, conhecido como o Física. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero começar agradecendo a você que já se inscreveu, que nós acabamos de alcançar a meta de 400 inscritos. Me ajuda até o meio do ano conseguir chegar em 500 inscritos, até a metade do ano chegar em 500 inscritos. Então já se inscreva, compartilhe o nosso perfil com seu amigo, seu colega, com o seu grupo da turma, curso, algo do tipo. E em comemoração a esses 400 inscritos, eu quero inaugurar um novo quadro aqui no perfil, muito novo. Algo maneiro para a gente poder ter uma comunicação aqui. Eu quero fazer umas questões de física básica, questões que você tem que saber, seja lá qual prova de física você queira fazer. Até porque física não tem que ser aprendida para fazer prova, mas porque você quer aprender física. É, mas chega junto que a gente vai resolver uma questãozinha muito maneira. Ela tá lá no tópico de física, questão de número 49, fala sobre velocidade. Ela vai dizer o seguinte, tá? Uma partícula desloca-se do ponto A até o ponto B. Na primeira terça parte do percurso, sua velocidade escalar média vale v1. Na segunda terça parte v2 e na terceira v3. Determine a velocidade escalar média no percurso total de A até B. Bom, se com V1 eu percorro um terço, com V2 eu percorro mais um terço, com V3 eu percorro mais um terço, logo velocidade média igual a V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Pronto, essa é a velocidade média. É isso? Acabou o vídeo. Até a próxima, rapaziada. Tamo junto. Não, não é isso, calma. A gente vamos voltar lá. Não é isso, é um pensamento que você pode ter, né? Tipo, tá, se a velocidade V1 é sobre um terço, V2 sobre o próximo terço, V3 sobre o próximo terço, então, sei lá, a velocidade média pode ser uma média aritmética simples entre cada uma dessas velocidades. Você pode parar e pensar assim, não é um absurdo, na real é um absurdo, não é a resposta correta, mas eu vou te provar o porquê não é a resposta correta. Vamos lá. Se eu quero saber a velocidade escalar média do percurso total, eu tenho que fazer primeiro, qual é a fórmula da velocidade média? É deslocamento total sobre o tempo total. Então, se eu quero achar a velocidade escalar média do percurso total, então basta que eu ache qual é a distância total de A até B, ou seja, distância de A até B, e sobre o tempo, só que não é um tempo qualquer, mas um tempo total, tá? Basicamente isso. Essa é a velocidade, nossa velocidade média. Bom, eu não sei qual é a distância total entre A e B, e eu nem tenho como achar isso, mas esse tempo total aqui a gente pode fazer algo interessante, porque o tempo total entre saída de A e a chegada de B é o tempo desse cara percorrer a primeira parte do terço, né? O primeiro terço do caminho, mais o tempo para percorrer o segundo terço do caminho, mais o tempo para percorrer o terceiro terço do caminho. Bom, é daí que a gente tem que partir. E aí a gente surge então a ideia de fazer o seguinte, ora, eu sei que velocidade média é deslocamento sobre o tempo. Eu não sei qual é a distância total, mas eu sei que essa distância total é formada por três partes iguais. Ou seja, eu posso chamar essa parte aqui de x, essa parte aqui de x, essa parte aqui de x. Então a minha distância total, ela vai valer basicamente 3x. E eu sei que eu tenho como escrever esse meu tempo total em função de x também. Por quê? Porque o tempo total é a soma dos tempos particulares para cada terço. E o tempo de cada terço depende da velocidade de cada um, em cada um dos trajetos, em cada uma das partes, e da distância de cada uma das partes. Porque se velocidade é a distância sobre o tempo é a distância sobre a velocidade. Então, esse ΔT total, eu vou colocar só T aqui, mas entenda como total, é basicamente distância sobre a velocidade em cada percurso. A distância percorrida no primeiro terço é x, e a velocidade no primeiro terço é v1. A distância percorrida no segundo terço também é x, mas a velocidade agora é v2.
e a x sobre V3 para a terceira parte. Bom, a gente tem o seguinte agora, x sobre V1 mais x sobre V2 mais x sobre V3. Eu posso fazer o seguinte, fazer um MMC. Como você faz o MMC? Eu não sei como você faz o MMC, mas eu faço assim, né? Eu vejo qual é o MMC da maneira como você também conhece. Aqui o MC vai ser V1 vezes V2 vezes V3, tá meio claro. Só que como que a gente faz? Eu vou multiplicar essa parcela aqui, então, em cima e embaixo por V2 vezes V3, tá? Em cima e embaixo. Eu vou multiplicar essa parcela aqui em cima e embaixo por V1 vezes V3 e vou multiplicar essa parcela aqui em cima e embaixo por V1 vezes V2. Porque é isso que falta, né? Para a gente conseguir chegar num denominador comum. Então, o que a gente vai achar? Eu vou achar que o ΔT total. Opa, eu botei em delta T, né? Delta T total, ele é igual a x que multiplica V2 vezes V3, mais x que multiplica V1 vezes V3, mais x que multiplica V1 vezes V2. E tudo isso dividido pelo nosso MMC, que é V1 vezes V2 vezes V3. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar o x em evidência, né? E colocar em evidência é basicamente pegar cada parcela e dividir pelo cara que eu estou colocando em evidência. Então, se eu pego essa primeira parcelinha aqui e divido por x, o que sobra? Sobra só V2 vezes V3, tá? Se eu pego essa daqui e divido por x, sobra só V1 mais V1 vezes V3. Se eu pego esse daqui e divido por x, ou seja, eu retiro esse x, sobra só V1 vezes V2. Isso tudo dividido por V1, V2, V3. Pronto, pessoal. Agora é só substituir lá na nossa fórmula. E eu vou ter aqui x que multiplique, então. Eu vou colocar em ordem para ficar bonitinho, tá? V1, V2 mais V1, V3 mais V2, V3. Olha que bonitinho. Tudo isso no nosso denominador. E tudo isso ainda está dividindo V1 vezes V2 vezes V3. Eu posso cancelar esse x que está aqui no denominador com x do numerador. E o que acontece? Eu tenho uma divisão de frações, né? Eu tenho aqui um 3 sobre 1, tudo isso dividido por esse cara, dividido por V1, V2, V3. O que acontece na divisão de frações? A gente repete o primeiro, ou seja, repete o 3, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, esse V1, V2, V3 vai parar lá em cima no numerador. A gente tem então 3 vezes 3 sobre 1 é igual a V1, V2, V3, e agora ele foi para cima, e esse nosso carinha gigante ele continua aqui embaixo. Então, a nossa velocidade média ela pode ser descrita da seguinte maneira: velocidade média é igual a 3 vezes V1, V2, V3, tudo isso dividido por V1, V2 mais V1, V3 mais V2, V3. Bom, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente fez até aqui, porque esse tipo de questão ele é extremamente comum para você que está aprendendo a manipular, aprendendo a teoria por trás de velocidade média e velocidade constante. Esse tipo de questão é muito comum. Você ter um caminho, particionar esse caminho em algumas partes, sejam elas duas, três partes, falar que primeiro você percorreu o caminho com uma velocidade tanto, e depois você parou, e depois você andou e tudo mais. O que eu quero que você entenda no final desse vídeo, agora que a gente chegou à conclusão final, que para você achar a velocidade média do teu trajeto, sempre quando ele partir o teu trajeto em etapas, tipo, você andou um pouco, depois parou um determinado tempo, depois andou a uma outra velocidade. Como é que você faz? Você se baseia pelo tempo total do teu percurso. Você sempre vai conseguir, primeiro, descrever o tempo total do teu percurso em função das distâncias das tuas partes, foi o que a gente fez. Eu consegui escrever o tempo total do meu percurso em função dos x's aqui, digamos assim. E você sempre vai conseguir descrever o tempo total do teu percurso como a soma dos tempos, né? Que demorou em cada parte. Então essas duas coisas vai sempre fazer com que você consiga achar a velocidade média do teu percurso. Lembre-se disso, essa é uma questãozinha de física básica, para que você tenha o teu raciocínio lógico e quando você encontrar uma questão parecida, lembre que o Física Disruptiva te ensinou como é que faz. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a sua atenção até aqui.
Te convido a você curtir e compartilhar para nos incentivar a fazer cada vez mais vídeos como esse, e talvez tornar isso um quadro diário, semanal, não sei, algo do tipo. E até a próxima. Um abraço, Física de Disruptiva se despede de vocês, ou Física, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.